Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau aqui do Mafag Finhos, dessa bagunça infernal com meus papéis aqui, livros jogados por tudo que é canto. Não reparem, um dia isso aqui estará perfeito. Vamos falar hoje a respeito do fechamento do mês de setembro. Vamos falar também sobre os livros que eu lerei no próximo mês, sempre imaginando que podem haver falhas, afinal, sou humana. Bora lá. Em primeiro lugar, vou fazer uma meia-culpa. Esqueci de falar para vocês em agosto que eu li 3 livros de Harry Potter. O primeiro foi em julho. Quando eu fechei o mês de agosto, esqueci de contar. Então, saibam que em agosto eu fechei a leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo. Todos eu ouvi em audiobook. Recomendo, porque achei uma coisa excepcional ouvir em audiobook. Claro que a gente tem que achar um audiobook bem narrado. E esses eram perfeitos. Bora lá, então, para o mês de setembro. Em setembro, eu li mais um tanto do Stalingrado, de Vassili Grossman. Se eu não estou enganada, da página, mais ou menos, da página 100 a 197, pretendo, provavelmente, fazer uma resenha desse tanto de leitura que eu fiz e fazer pequenas resenhas ao longo dos meses até acabar esse livro. Eu estou lendo mais devagar, porque, como com um grupo de literatura, a gente tem que respeitar o ritmo do outro, e a gente combina de não ler a mais para não dar spoiler depois nas discussões. Então, continuarei o Vassili durante bastante tempo. Talvez eu tenha que fazer vídeo extra. Eu estou me dedicando a fazer um só por semana, mas eu tenho coisas atrasadas. Talvez eu lance outros vídeos durante os próximos meses. Vamos ver. Na continuidade da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, a gente está lendo o livro 3 da série, que é O Prisioneiro do Céu, Carlos Ruiz Zafón. Tão bom quanto A Sombra do Vento, que foi o livro anterior que a gente leu. Lembrando que o autor, ele escreveu esses livros numa ordem, mas, de acordo com a história, a gente trocou essa ordem para ler na ordem cronológica da história. Isso aqui seria o terceiro livro e também é o terceiro volume que o autor lançou. Espero que nas próximas semanas eu possa lançar a resenha do segundo volume. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais, tá bem? Eu acabei de ler Bel Canto, de Anne Patchett. Esse livro é um daqueles famigerados da lista dos melhores livros do século XXI, segundo um jornal americano. Lista essa que gerou muita controvérsia. Vou te dizer que é um livro bom, mas para melhor do século falta bastante. Acabei o livro é bastante bom. Eu faço a resenha em seguida. Na próxima semana deve estar por aí no ar, tá bom? Eu fiz algo diferente esse mês e li 4 HQs, que são Castelo de Areia, de Frederick Peters e Pierre Oscar Levy. Uma Morte Horrível, de Penélope Bagier. O Mundo de Aisha, A Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen, de Hugo Bertotti. Traço de Giz, de Miguel Ancho Prado. Essas 4 HQs foram bem interessantes de ler. Não quero dar um spoiler agora, para deixar para
o vídeo de resenha, algumas foram bem impressionantes e fazem a gente ter que juntar tico e teco aqui dentro da cabeça, os neurônios ficam piscando aqui, imaginando o que será isso que ele está dizendo, o autor, os autores, né? Mas foram bem legais de ler. O que mais? Finalizados foram as 4 HQs, o Bel Canto e o Carlos Ruiz Zafón, que é o Prisioneiro do Céu. Lembrando que eu estou lendo muitos livros de pouquinho em pouquinho, então às vezes é difícil finalizar. O que ficou para ser finalizado em outubro? O Harry Potter e a Ordem da Fênix, Ilíada de Homero, que é uma releitura, e estou no canto... Acabei o canto 5, ou quinto, do primeiro volume. Eu estou mais ou menos na metade do primeiro volume. Não sei se vou fazer uma resenha de cada partezinha ou uma resenha geral. Eu ainda vou pensar. Mas essa releitura está bem bacana, bem interessante. Então, como eu já mostrei para vocês, o Stalingrado será continuado nesse mês de outubro. Isaac Asimov, Os Gregos, e Teogonia de Hesíodo são 2 livros que eu pretendo continuar lendo em outubro. Talvez eu acabe os 2, talvez não, de propósito, porque eu estou estudando a mitologia e indo devagar. Porque neste momento do livro em que eu estou, já acabei a Guerra de Troia, e eu queria chegar na mitologia, o meu estudo da mitologia, nesse período. Então, vamos ver se eu vou fazer isso, se eu vou esperar para chegar lá no estudo da mitologia, ou se eu acabo de vez esse livro. E o Teogonia é a genealogia dos deuses, está me servindo para esse estudo da mitologia, tá bem? Então, continuo com eles. O famigerado Cândido, ou o Otimismo de Voltaire, que eu já falei em todos os vídeos que eu ia ler, e acabava não conseguindo. Bom, eu comecei a ler, mas eu vou retornar e reler a parte que eu li, porque eu achei complexo. Então, eu quero ter certeza que eu estou entendendo aquilo que eu estou lendo. Tá bem? É um livro pequeno, eu já podia ter dado conta dele, mas eu quero ir devagar para entender bem. Vou continuar lendo, então, com o meu grupo de literatura, a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Zafón. Esse é o Labirinto dos Espíritos, é o último livro, estamos com alta expectativa, porque nas discussões vieram entendimentos diferentes. E a gente quer saber quem é que está certa ou se ninguém está certo. Então, já comecei o livro. Essa semana eu viajo para um congresso, mas de noite vou ler o meu livrinho, que na verdade é um livrão. E vou ler a parte que a gente combinou. Então, provavelmente esse livro eu não vou acabar esse mês, porque a gente combinou de ler, digamos que metade desse livro até mais ou menos dia 20 de outubro. A outra metade vai ficar para novembro. Então, esse livro vai nos acompanhar para novembro. Planos. Meter mais 2 obras aqui no meio. Uma será Escola de Contos Eróticos para Viúvas, de Bali Kaur Jaswal, que eu comecei um pedacinho aqui, mas eu misturei com outras leituras, então eu vou reler. Mas eu li muito pouco, eu li umas 3, 4 páginas, tá? Então não é grande coisa que eu vou precisar voltar. Agora, eu tô com 2 corações. Talvez eu comece O Último Reino, de Bernard Cornwell, que é
um de, se eu não me engano, 13 livros que eu já li. Só que são tão sensacionais esses livros, e eu não fiz resenha na época, que talvez eu releia, comece a reler, ou eu vou pegar um outro, que será espera aí que eu vou te dizer, O Aliciador, de Carrice. Talvez eu ponha todos eles. Quem sabe, né? Mas então, minha gente, é isso. Me contem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se não leram nenhum desses livros, o que gostariam que eu lesse, o que eu não lesse, enfim, façam seus comentários, que sendo comentários educados, obviamente, eu vou responder. Te agradeço muito por ficar comigo até esse momento. Se você ainda não curtiu o vídeo, dá sua curtida, ajuda muito a divulgar o canal, e divulgando o canal a gente ajuda a literatura a se expandir e a divulgar a literatura, que eu acho que é bem bacana, bem importante. Tá bem? Te agradeço por isso. Te vejo no próximo vídeo. Beijos, me liga.